Bom, turma, vamos dar início à nossa aula de estrutura atômica e hoje a gente vai ver o estudo do núcleo. Eu sou a professora Florência, professora de Química de vocês. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ver são as partículas subatômicas. Quais são as partículas subatômicas? Eu tenho os prótons, onde a carga do próton é positiva e o símbolo é o P. Eu tenho o nêutron, onde a carga do nêutron é nula e o símbolo é N. Eu tenho o elétron, onde a carga do elétron é negativa e o símbolo dele é E ou E com um tracinho em cima, que é o tracinho negativo. Aqui agora a gente tem a representação de um átomo, onde no núcleo do átomo a gente tem os prótons e os nêutrons, e ao redor do núcleo do átomo a gente tem a eletrosfera, onde a gente encontra os elétrons. Bom, quais são as principais características do átomo? Primeiro a gente tem o número atômico, representado pela letra Z, que corresponde ao número de prótons existentes no núcleo do átomo. Então, o número atômico é Z e o número de prótons é representado pela letra P. Então, a gente pode escrever que Z é igual a P. O número de massa, que é representado pela letra A, determina o somatório do número de prótons e nêutrons existentes no núcleo do átomo. Então, a gente pode representar como A é igual a P, que é próton, mais N, que é nêutron. Lembrando que próton, que é P, é igual ao número atômico, Z. Então, a gente pode escrever a fórmula também como A é igual a Z mais N. Elemento químico. O elemento químico ele é representado ou quando tem uma letra maiúscula, quando forem duas letras, a primeira vai ser maiúscula e a segunda vai ser minúscula. Então, a representação do elemento químico, onde eu coloco o número atômico, onde a gente coloca o número de massa para representar o elemento químico. A gente tem um elemento químico aqui, X qualquer, onde eu coloco o número de massa em cima, o A é em cima, e o número atômico embaixo, Z. Ou então eu também posso colocar na diagonal. Então a gente tem o Z continua embaixo e o A continua em cima. Então o número de massa em cima e o número atômico embaixo. E se eu quiser calcular o número de nêutrons? Basta olhar para a fórmula do número de massa e passar o Z para o outro lado. Quando a gente passa o Z para o outro lado da igualdade, ele de positivo ele fica negativo. Então eu posso escrever que A menos Z é igual a N. Olhando para a representação do elemento químico, basta você pegar o número de cima, que representa o A, menos o número de baixo, que representa o Z, eu vou ter o número de nêutrons. Agora vamos a alguns exemplos. A gente tem a representação de átomos. Os átomos eu tenho o Ca, que é o cálcio, e o Cl, que é o cloro. Eles são átomos porque não apresentam nenhuma carga em cima dele, não tem nenhum sinal positivo e nenhum sinal negativo representado ali no elemento químico. Então, eles são chamados de átomos. E eu tenho os íons, onde os íons eu tenho Mg2+, Al3+, F-, S2-, onde eu tenho cargas em cima. Então, se eu tenho cargas em cima, quer dizer que são íons, tá? Então, agora vamos determinar o número de massa de cada um desses elementos químicos. Primeiro do cálcio. Lembrando que o número de massa é sempre o númerozinho que está em cima. Então, no cálcio, o número que está em cima é 40. Então, o número de massa do cálcio é 40. Cloro, Cl, o númerozinho que está em cima é 35. Então, quer dizer que o número de massa do cloro é 35. Mg, magnésio, o númerozinho que está em cima é 24, então quer dizer que o número de massa do magnésio é 24. Alumínio, Al, o númerozinho que está em cima é 27, então quer dizer que o número de massa do alumínio é 27. O flúor, F, o númerozinho que está em cima é 19, então quer dizer que o número de massa do flúor é 19. O enxofre, o númerozinho que está em cima é 32, então quer dizer que o número de massa do enxofre é 32. Agora vamos determinar o número atômico, que é representado pela letra Z. O número atômico é o número que está embaixo.
No cálcio, o número que está embaixo é 20, então quer dizer que o número atômico do cálcio é 20. O cloro, o número que está embaixo é 17, então quer dizer que o número atômico do cloro é 17. O magnésio, o número que está embaixo é 12, então quer dizer que o número atômico do magnésio é 12. O alumínio, o número que está embaixo é 13, então quer dizer que o número atômico do alumínio é 13. O flúor, o número que está embaixo é 9, então quer dizer que o número atômico do flúor é 9. O enxofre, o número que está embaixo é 16, então quer dizer que o número atômico do enxofre é 16. Lembrando do slide passado, do anterior, a gente viu que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, se no cálcio o número atômico é 20, quer dizer que eu tenho 20 prótons. No cloro o número atômico é 17, quer dizer que eu tenho 17 prótons. O magnésio o número atômico é 12, quer dizer que eu tenho 12 prótons. O alumínio o número atômico é 13, quer dizer que eu tenho 13 prótons. O flúor o número atômico é 9, quer dizer que eu tenho 9 prótons. O enxofre o número atômico é 16, quer dizer que eu tenho 16 prótons. Agora vamos calcular o número de nêutrons. Lembra que a gente calcula o número de nêutrons com o número de massa, que é o número de cima, menos o número atômico, que é o número de baixo, vai dar o número de nêutrons. Então, calculando primeiro do cálcio, eu tenho que 40 menos 20, então eu tenho 20 nêutrons. O do cloro, 35 menos 17, eu vou ter 18 nêutrons. O do magnésio, 24 menos 12, eu vou ter 12 nêutrons. O do alumínio, 27 menos 13, eu vou ter 14 nêutrons. O do flúor, 19 menos 9, eu vou ter 10 nêutrons. E do enxofre, que é o S, 32 menos 16 vai dar 16, então quer dizer que eu tenho 16 nêutrons. Bom, então a diferença entre eles vai ficar quando a gente for calcular o número de elétrons. Número de massa, número atômico, número de prótons e número de nêutrons tem o mesmo raciocínio tanto para os átomos, que eu tenho os exemplos de cálcio e cloro, como para os íons, que eu tenho o exemplo de magnésio, alumínio, flúor e enxofre. A única diferença vai ser em relação ao cálculo do número de elétrons. O cálcio e o cloro, como não tem carga nenhuma, quer dizer que eles são átomos. O magnésio e o alumínio, como tem carga positiva, quer dizer que eles são íons. E todo íon com carga positiva é chamada de cátion. O flúor e o enxofre, os dois que têm carga negativa, também são íons. E todo íon negativo é chamado de ânion. Então, agora vamos calcular o número de elétrons dos átomos, que é o cálcio e o cloro. Como são átomos, quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o cálcio tem 20 prótons, quer dizer que o cálcio também tem 20 elétrons. O cloro não tem carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o cloro tem 17 prótons, quer dizer que o cloro tem 17 elétrons. Agora, o magnésio e o alumínio têm carga positiva. A gente está calculando elétron, que é carga negativa. Se o elemento está ficando mais positivo, quer dizer que ele está perdendo carga negativa. Então, como é que você vai calcular o número de elétrons de um íon positivo? Você vai pegar o número atômico. Então, por exemplo, o magnésio, o número atômico é 12, vai trocar o sinal da carga. Então, se o magnésio é mais 2, você troca o sinal da carga, então vai fazer 12 menos 2, tá? Porque a gente está tratando de carga negativa e não de carga positiva. A gente sempre vai trocar o sinal da carga. Então, eu pego o número atômico, troco o sinal da carga, aí eu tenho o número de elétrons. Então, por exemplo, o magnésio, que é 2+, eu vou pegar o 12, trocar o sinal da carga, vai ficar menos 2, então vai ficar 10 elétrons. O alumínio é a mesma coisa, vou pegar o número atômico, que é 13, trocar o sinal da carga, então vai ficar menos 3. Como a carga é mais 3, trocando o sinal vai ficar menos 3.
Então, vai ficar 13 menos 3, também vai dar 10 elétrons. Agora, o flúor e o enxofre, eles estão ficando mais negativo. Então, se está ficando mais negativo, quer dizer que ele está ganhando carga negativa. Então, continua com o mesmo raciocínio. Vai pegar o número atômico, por exemplo, do flúor, que é 9, vou trocar o sinal da carga, então vai ficar 9, troca o sinal da carga de menos 1 para mais 1, então vai ficar 9 mais 1 vai dar 10 elétrons. E professora, sempre vai dar 10? Não, depende do valor do número atômico e da carga, tá? Por exemplo, agora o enxofre, eu vou pegar o número atômico do enxofre, que é 16, trocar o sinal da carga. Como a carga é menos 2, trocando o sinal vai ficar mais 2. Então, vai ficar 16 mais 2 vai dar 18. Viu que nem sempre vai dar 10, né? Agora, vamos aos tipos de substâncias puras. Eu tenho a substância simples, que é aquela formada por um tipo de elemento químico. Então, por exemplo, aqui eu tenho a molécula do gás hidrogênio. A molécula do gás hidrogênio, a fórmula é H2. Possui apenas um elemento químico, que é o hidrogênio. Mas eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mas do mesmo elemento químico hidrogênio. Então, o gás hidrogênio é classificado como uma substância simples. Agora, uma substância composta, por exemplo, a água, que a fórmula da molécula da água é H2O. Então, eu tenho 2 elementos químicos aí, o hidrogênio, representado pela letra H maiúscula, e o oxigênio, representado pela letra O maiúscula. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, quer dizer, aquele númerozinho que está ali embaixo do hidrogênio é a quantidade de átomos que eu tenho. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E quando eu não coloco número nenhum, quer dizer que é um átomo só e um átomo de oxigênio. Então, eu tenho 2 elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Então, a molécula da água é classificada como substância composta. Agora, vamos às semelhanças atômicas. Isótopo tem a letra P. P, a gente viu que é próton. Então, são os elementos que possuem o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, o hidrogênio ali, 1, hidrogênio 1, hidrogênio 1. O que determina o elemento químico é o número atômico. Se eu tenho o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, quer dizer que é o mesmo elemento químico. Então, eles vão possuir o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo elemento químico, mas vão ter números de massas diferentes. O hidrogênio, no primeiro caso, tem massa igual a 1, o hidrogênio, no segundo caso, massa igual a 2, e o hidrogênio, no terceiro caso, massa igual a 3. E também o número de nêutrons diferentes. Quando eu faço no primeiro 1 menos 1 vai dar 0, no segundo 2 menos 1 vai dar 1, e no terceiro 3 menos 1 vai dar 2. Então, isótopos têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, são elementos químicos iguais. Isóbaros tem a letra A. A é massa. Então, são os elementos que possuem o mesmo número de massa. Por exemplo, cálcio 40, argônio 40. Mas vão possuir números de prótons diferentes. Cálcio é 20 e argônio é 18. Ou seja, números atômicos diferentes. Então, pertencem a elementos químicos diferentes. Um é o cálcio, que é o Ca, e o outro é argônio, que é o Ar. E número de nêutrons também diferentes. 40 menos 20 vai dar 20, 40 menos 18 vai dar 22. Isótonos tem a letra N. N é número de nêutrons. Então, os átomos vão possuir o mesmo número de nêutrons. Porém, vão ter número atômicos diferentes. Potássio é 19 e argônio é 18. Então, como os números atômicos são diferentes, pertencem a elementos químicos diferentes. Possuem número de massas diferentes. Potássio é 39 e argônio 38. Porém, como são isótonos, vão ter o mesmo número de nêutrons. 39 menos 19 vão dar 20 nêutrons para o potássio. E 38 menos 18 vai dar 20 nêutrons para o argônio também. Isoeletrônicos são elétrons. Então, são os elementos que possuem o mesmo número de elétrons. Porém,
vão ter números atômicos diferentes. Sódio, Na+, tem número atômico 11, oxigênio tem número atômico 8 e neônio tem número atômico 10. Então, como eles têm número de prótons, números atômicos diferentes, são elementos químicos diferentes. E vão possuir números de massas diferentes também. Sódio, Na+, 23, O2- 16 e neônio, 20. Número de nêutrons diferentes também. 23 menos 11 vai dar 12, 16 menos 8 vai dar 8, 20 menos 10 vai dar 10. Aí agora a gente vai ter o mesmo número de elétrons. O sódio, você vai pegar o número atômico que é 11, trocar o sinal da carga. Então, se a carga é mais 1, vai ficar menos 1. Então, 11 menos 1 vai dar 10 elétrons. O oxigênio, a mesma coisa, vai pegar o número atômico que é 8, trocar o sinal da carga. Se fica menos 2, troca o sinal, passa para mais 2. Então, 8 mais 2 vai dar 10 elétrons. E o neônio não tem carga. Se não tem carga, quer dizer que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Se eu tenho o número atômico 10, quer dizer que eu tenho 10 prótons, eu vou ter 10 elétrons. Então, eles são isoeletrônicos. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ter o próximo vídeo falando sobre o estudo da eletrosfera, tá?